E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? A temporada de 2024 do São Paulo terminou e bora fazer uma retrospectiva desse ano do São Paulo que prometeu muito, a expectativa estava lá no alto, mas a realidade foi lá embaixo. Então bora começar a falar sobre a temporada de 2024 do Tricolor, que conseguiu manter a base do time campeão da Copa do Brasil. Saíram apenas dois titulares, o Beraldo, que foi para o PSG, e o Caio Paulista, que pulou o muro do CT, foi para o Palmeiras, o Judas, e fez uma limpa no elenco, dispensando jogadores que já não faziam parte, não estavam tendo oportunidade de jogar, como o caso do Pato, do David, do Gabriel Neves, entre outros jogadores, e contratou jogadores de características que o time precisava, como é o caso do Ferreirinha, do Eric, do Bobadilha. Só que no começo da pré-temporada, da preparação para o ano, a gente teve outra baixa no São Paulo. O Dorival Júnior saiu para assumir a seleção brasileira e para o lugar dele veio o Thiago Carpini como uma aposta, depois do bom trabalho que ele teve com o Juventude, à frente do Juventude. A gente viu que essa aposta no começo deu lucro, só que no final não deu certo e acabou vindo o Zubeldia para ser o técnico do São Paulo, que também teve seus altos e baixos no cargo. E agora, bora falar sobre cada uma das campanhas do São Paulo em cada competição, começando pela Supercopa do Brasil, o único título conquistado pelo Tricolor, talvez a única parte boa do ano do São Paulo. Logo no começo do ano, o São Paulo tem sua primeira final, a Supercopa do Brasil, que mudou de nome em homenagem ao Pelé. Agora é a Supercopa Rei, que colocou frente a frente o São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023, contra o Palmeiras, campeão brasileiro de 2023. E um choque rei muito disputado, muito pegado, que o São Paulo teve muita vontade, jogou com muita inteligência, anulando o Palmeiras, levando o jogo para os pênaltis. E lá brilhou a estrela do goleiro Rafael, que pegou 2 pênaltis e consagrou o São Paulo campeão da Supercopa Rei, conquistando o único título que faltava na rica galeria de troféus do Tricolor, tornando o São Paulo o super campeão do Brasil e o único clube brasileiro a conquistar todos os títulos possíveis. E esse título da Supercopa iludiu muito a gente, torcedor do São Paulo, pela forma que ele foi conquistado. Contra o Palmeiras, um dos maiores rivais do São Paulo e é um dos melhores times do futebol brasileiro nos últimos anos. O time tendo mantido a base campeã. O técnico, o Carpini, com pouco tempo de trabalho, mas mantendo o bom nível do futebol do São Paulo. Tinha com o Dorival Júnior, fazendo o time jogar. A gente pensou, cara, esse ano o São Paulo vai ser protagonista, vai lutar pelos títulos, mas a realidade tende a ser dolorida, tende a decepcionar, porque depois da Supercopa, ó, só ladeira abaixo, só tristeza, só decepção. E bora começar a falar sobre elas com o Paulistão. O São Paulo começa o Paulistão jogando muito bem. Logo no começo do campeonato tem um clássico majestoso e consegue vencer o Corinthians na Neoquímica Arena, quebrando um tabu que já durava quase 10 anos. Finalmente o São Paulo conquistou sua primeira vitória no estádio corintiano. Só que depois dessa quebra do tabu de Itaquera e da Supercopa, o São Paulo começou a cair muito, ladeira abaixo. O time começou a apresentar um futebol muito fraco, não ter jogada, ser muito dependente
dos principais jogadores, em especial o Lucas. Quando o jogo estava ruim, a jogada era deixar para o Lucas decidir. O Carpini não conseguia fazer o São Paulo jogar bem coletivamente, e isso afetou muito o São Paulo, que custou para se classificar para as quartas de final do Paulista. Apesar disso, terminou como líder do grupo B. Só que já nas quartas de final a gente tem a primeira decepção, a primeira eliminação do ano, o primeiro vexame, e ele aconteceu justo em casa contra o Novo Horizontino. São Paulo sendo eliminado nos pênaltis em pleno Morumbi, o que causou muita revolta da torcida, porque um time do São Paulo tão bom no papel apresentar um futebol tão fraco. O Carpini, que, como eu disse, começou tão bem o trabalho, só que começou a se perder. Talvez o sucesso rápido dele tenha atrapalhado isso, tenha subido na cabeça do Carpini, porque enquanto ele manteve a base do trabalho do Dorival, o time apresentou um bom futebol. Só que quando ele começou a tentar colocar a cara dele no time, foi aí que tudo deu errado. Como eu disse, o São Paulo não tinha jogada, era muito refém dos seus principais jogadores. Se a coisa estava ruim, bola no Lucas. Se tá boa, deixa no Lucas também, porque aí a gente tem uma chance maior de ficar mais tranquilo no jogo. Tava igual o André Henning falou da seleção brasileira em 2014 com o Neymar. E a tática? Essa era fácil. A tática do Brasil na Copa foi a seguinte: tá ruim a coisa, irmão? Dá no Neymar. Não tá? Dá mesmo assim. Por causa disso, fez uma campanha medíocre no Paulistão. 13 jogos, 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, com 19 gols marcados e 13 sofridos. Como eu disse, uma campanha muito abaixo desse bom time do São Paulo, que a gente esperava, no mínimo, uma semifinal desse time. E esse foi só a primeira decepção do São Paulo no ano. Primeira eliminação doída, sofrida, que a gente teve que aguentar. E agora, bora falar sobre mais uma delas, talvez a menos doída, se é que dá para falar isso. Bora falar sobre a campanha do São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo começa a defesa do título da CBB já com o Zubeldia como técnico e estreia vencendo o Águia de Marabá por 3-1 fora de casa e depois 2-0 em casa pela terceira fase. E depois nas oitavas bate o Goiás 2-0 no Morumbi e depois um 0-0 lá em Goiás. E nas quartas de final contra o Atlético começa a aparecer talvez os dois principais problemas do São Paulo na temporada, que é a apatia, a dificuldade de enfrentar times bem fechados e os principais jogadores falhando em momentos decisivos. No jogo de ida, no Morumbi lotado, o São Paulo martelou, pressionou o Galo o jogo inteiro, teve a chance de fazer um gol e talvez garantir a vitória com o Lucas, acabou perdendo e logo em seguida tomou o gol. E no jogo de volta, um time apático, sem vontade, parecendo muitas vezes que era o São Paulo que estava com o resultado a seu favor, enfrentando um Atlético todo fechado na defesa. O São Paulo voltou a encontrar dificuldade na criação das jogadas, que foi um grande problema na temporada. E com um 0-0 em Minas, o São Paulo deu adeus à Copa do Brasil. O sonho do bi consecutivo da Copa do Brasil ficou pelo caminho. E a postura do São Paulo, como eu disse, foi uma postura de um time, vamos ser sinceros, covarde.
um time que tinha a obrigação de mostrar mais, jogar mais, principalmente quando enfrentou um adversário de primeira prateleira no futebol brasileiro, porque o Atlético é um baita time. Só que na hora do vamos ver, o São Paulo decepcionou. Como eu disse, os principais jogadores falharam. Teve erro da comissão técnica em muitos momentos, seja em esquema tático, em preparação do time, substituições. Todo mundo tem sua parcela de culpa nessa eliminação e nas outras também. E agora não vamos falar sobre a eliminação, a gente vai falar sobre a campanha do São Paulo no Brasileirão. Ê, moto, fila da puta. Deixando as Copas e as eliminações um pouco de lado, pelo menos por enquanto, a gente teve o Brasileiro, onde o São Paulo, já na terceira rodada, mudou de técnico. O Carpini pegou o boné e foi mandado embora do São Paulo, e para o lugar dele chegou o Zubeldia. E diferente dos últimos anos, o São Paulo fez uma boa campanha, lutando na parte de cima da tabela, chegando em alguns momentos a ser candidato ao título brasileiro. Só que por causa das oscilações que o time teve, das lesões dos jogadores importantes e por ter focado mais nas Copas, o São Paulo acabou perdendo pontos importantes, tanto jogando em casa quanto fora, que no final acabaram fazendo falta. E apesar disso, o São Paulo conseguiu uma boa campanha, a quinta colocação no Brasileiro. Como eu disse, nos últimos anos a gente estava sempre na parte de baixo da tabela. Esse ano o São Paulo jogava muito bem em casa e fora de casa não demorou para ganhar e apresentou um bom futebol. Eu acho que, sinceramente, se não tivesse perdido seus principais jogadores por lesão, principalmente o Alisson, que eu vou falar mais para frente no vídeo, o São Paulo poderia ter brigado por esse título brasileiro, mas não foi dessa vez que a gente voltou a gritar em campeão brasileiro. O hepta do tricolor não veio em 2024. E como eu disse, a campanha do São Paulo no Brasileiro foi muito boa. Foram 59 pontos em 38 jogos, com 17 vitórias, 8 empates e 13 derrotas, 53 gols marcados e 43 sofridos, terminando como sexto colocado do Brasileiro. Eu tinha falado quinto, mas agora eu me corrigi, eu usei a cola. Por causa disso, o São Paulo garantiu vaga direta para a Libertadores de 2025. E falando na Libertadores, bora falar sobre ela, que foi o golpe mais sentido, a eliminação mais sofrida do São Paulo em 2024. O São Paulo começou a Libertadores perdendo para o Talleres, um maldito Talleres. Só que quando o Zubeldia assumiu, o time engrenou, mostrando um bom futebol, vencendo bem, tanto fora de casa quanto jogando no Morumbi, que é diferente em noite de Libertadores, é impressionante, sempre tem que ser valorizado isso. E o São Paulo terminou como líder do grupo B, com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e graças a isso conseguiu a terceira melhor campanha geral da Libertadores, podendo decidir os jogos, os confrontos no Morumbi, com o apoio da torcida, que eu volto a dizer, lotou o estádio. O Morumbi estava sempre lotado em noite de Libertadores. E nas oitavas, o São Paulo enfrentou o Nacional do Uruguai, empatando em 0-0 a ida, fora de casa. E na volta, no Morumbi, venceu por 2-0, classificando o tricolor. Só que esse jogo acabou ficando marcado pelo que aconteceu com o Esquerdo, zagueiro do Nacional, que teve um mal súbito em campo e infelizmente acabou falecendo. E a morte do Esquerdo acabou sendo muito sentida pelo elenco do São Paulo, que para muitos, inclusive para mim, foi um dos motivos para a queda de rendimento do São Paulo na temporada, porque não deve ser nada fácil você ver um cara
morrer na sua frente, vamos ser sinceros. Por mais que não tenha sido culpa do São Paulo, cara, é uma coisa muito pesada. E o São Paulo fez sua parte, prestou toda a ajuda que pôde para o Nacional, para a família do Esquerdo. Tanto que o Calleri e o Rafinha, se eu não estiver enganado, se ofereceram para pagar as contas do Esquerdo no hospital, para ajudar. Infelizmente, ele acabou nos deixando. E, cara, eu imagino que deve ter passado pela cabeça de cada um dos jogadores do São Paulo. Em especial, a gente viu que quem mais sentiu foi o Michel Araújo. Sem dúvida nenhuma, é uma coisa que marcou muito o elenco do São Paulo, porque é uma coisa muito pesada de se acontecer, de se pensar. Mas bora voltar a falar sobre a campanha do São Paulo na Libertadores, que depois dessa classificação o Tricolor enfrentou o Botafogo nas quartas de final, que assim como no jogo contra o Galo na Copa do Brasil, o São Paulo acabou apresentando um futebol fraco e que seus principais jogadores acabaram decepcionando em momentos decisivos. No jogo de ida no Newton Santos, 0-0 com o Calleri perdendo um gol cara a cara. E no jogo decisivo no Morumbi, que mais uma vez estava lotado, o Lucas e o Calleri, talvez os dois principais jogadores do São Paulo, decepcionaram a gente. O Lucas perdeu um pênalti, o Calleri perdeu mais um gol cara a cara, apesar de ter tido sua redenção. O jogo foi para os pênaltis, o Calleri infelizmente perdeu um deles e o São Paulo foi eliminado mais uma vez nos pênaltis em casa, dando adeus ao sonho do Tetra na Libertadores esse ano e encerrando assim qualquer chance de título, mais um título na temporada, que a gente se esperava mais do São Paulo. Como eu disse antes nesse vídeo, o São Paulo, pelo elenco que tem, era para ter feito mais, ter apresentado mais. Só que, principalmente por causa da lesão de jogadores importantes e por erros de tomada de decisão da comissão técnica, o time acabou decepcionando. A gente esperava muito dessa temporada do São Paulo, mas acabou que ela foi muito abaixo do esperado. E para 2025 a gente espera que o time, a instituição São Paulo no geral, tenha aprendido com os erros e melhore para o ano que vem, onde não precisa reformular o elenco, precisa mudar a postura, só que não pode fazer nenhuma loucura para contratar, já que não tem tanto dinheiro em caixa. Só que também precisa buscar alguns jogadores de posições muito específicas, como é o caso do meio armador, que o São Paulo precisou o ano inteiro e infelizmente não teve. O Oscar está no radar para ser esse armador que o São Paulo tanto precisa. Vamos torcer para que ele venha. E outra posição que o São Paulo precisa muito é a lateral esquerda, que foi um dos principais problemas do time em 2024, junto com a falta do meio armador. Uma coisa que eu sei que teve em 2024 e não vai faltar em 2025 é o apoio da torcida, que mais uma vez lotou o Morumbi em momentos decisivos. Infelizmente a gente não pôde comemorar tanto assim, mas torcer que em 2025 seja melhor. E agora bora fazer aquela brincadeira que eu fiz no vídeo que eu falei sobre a temporada de 2023 do São Paulo, que eu falo melhor jogo, pior jogo, melhor jogador, quem surpreendeu, quem decepcionou. Então bora lá. Começando pelo melhor jogo do São Paulo em 2024, o 3-0 contra o Bahia no Morumbi pelo Brasileirão. Aquele jogo o tricolor sobrou contra o Bahia do mito Rogério Ceni. Pior jogo, entre tantos, sem dúvida nenhuma, foi a goleada que a gente tomou do Vasco, 4-1 fora de casa pro Vasco pelo Brasileirão. Foda. Pior jogo do São Paulo. O São Paulo tomou um baile do Vasco. Melhor jogador do São Paulo, sem dúvida nenhuma, o Alisson. O cara
dominava o meio de campo do São Paulo, era o motorzinho do time. E quando machucou, o time do São Paulo acabou. A gente viu isso, a falta que o Alisson fez. É um jogador importantíssimo para o São Paulo, é um dos principais jogadores do time. E volto a falar, a falta que fez, meu Deus, Alisson. Pior jogador, cara, eu colocaria o Luiz Gustavo, muito porque ele falhou em momentos decisivos, principalmente na Libertadores contra o Botafogo, e muito fraco. Já chegou com muito questionamento e no momento decisivo acabou decepcionando. Um jogador que surpreendeu, cara, sem dúvida nenhuma, o Alan Franco. O cara estava encostado, era a última opção para a zaga do São Paulo e do nada virou titular absoluto e jogando demais, comendo a bola. A qualidade do Alan Franco na saída de bola e marcando, puta que pariu, o cara é monstro. Demorou para adaptar, mas quando adaptou, mostrou um grande futebol. Com certeza vai ser titular absoluto do São Paulo em 2025. E parece que o Rogério Ceni só estava errado com o Sidão, só errou com o Sidão, porque depois que o Alan Franco adaptou, jogou muita bola. Quem decepcionou tem nome e sobrenome, o Rames Rodrigues. Chegou com toda a moral do mundo e não fez nada, quis jogar por nome, tentou tumultuar, só que a diretoria fez muito certo em despachar logo essa bucha para longe, esse ruim de serviço. E, cara, eu achava que depois do Daniel Alves, o São Paulo não ia ter uma contratação pior e conseguiu com o Rames. Melhor contratação eu colocaria duas, o Ferreirinha e o André Silva. O Ferreirinha, por ser um jogador que o São Paulo não teve em 2023, o cara do drible, da velocidade, em alguns momentos oscilou, mas eu acho que tem tudo para fazer um 2025 melhor. E o André Silva, que chegou para ser banco do Caleri, só que em muitos momentos jogou junto com o argentino e fez bons jogos, apresentou um bom futebol, boa opção para o ataque. E agora a pior contratação do São Paulo, cara, ele chegou no meio do ano, mas ganhou disparado, que foi o Santiago Long, que puta que pariu, que cara ruim de bola. Eu já disse em outros vídeos. Ver ele jogar me dá vontade de tentar ser jogador mesmo com o joelho estourado. Não é possível um cara tão ruim ser profissional. E a nota da temporada do São Paulo fica num 6. Porque, como eu disse, começou o ano muito bem, sendo campeão. Fez uma boa campanha no Brasileiro, só que nas Copas deixou a desejar, apresentou um futebol muito fraco. Então, um 6 tá de bom tamanho pro Tricolor esse ano. Mas e pra você, torcedor, qual foi a nota do São Paulo esse ano? Vamos bater um papo legal, eu vou terminando o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhe o vídeo, vocês me ajudam muito nisso, no engajamento. Eu vejo que eu estou no caminho certo e o YouTube vê que vocês estão gostando do vídeo, recomenda ele para mais pessoas, então bora me ajudar fazendo isso. Como eu disse, comentem o que vocês acharam dessa temporada do São Paulo, o que vocês esperam para 2025, vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, o link vai estar aqui na tela e na descrição do vídeo, junto com o Insta do Bigode, das camisas de qualidade, num preço muito acessível. E quanto mais camisas você compra, melhor o preço é, sejam elas de basquete ou de futebol. Tipo essa aqui do São Paulo desse ano, da New Balance, que ficou linda demais. Se você quiser uma dela, ou até de outra temporada do Tricolor, corre lá no Bigode, pedir a sua. E não se esqueçam de dizer a ele que conheceram ele através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e vamos São Paulo, que em 2025 seja melhor para o Tricolor.